Glória a Deus. A graça e a paz da igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui hoje para cultuar ao Senhor. Amém. Para ouvir a palavra, para sermos ensinados, libertos, curados, renovados pela palavra do Senhor. Amém. É um privilégio para mim. Quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Ramila, esposa do pastor Durval, que junto com vocês oraram agora pela minha vida. Somos pais de Maria Alice, Daniel e Isabelle, que está lá na salinha. É uma honra para mim estar aqui em nome de um Deus tão grande, tão poderoso. Um ministério que Ele confiou aos nossos pastores, presidentes, que são o pastor Valério e a pastora Sônia. E debaixo também da autoridade desses pastores tão abençoados, o pastor Valdemar e a pastora Ana, que são os pastores locais, aqui em Barreiras. Em Luiz Eduardo nós temos os pastores Ritiele e pastor Rodrigo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga comigo, num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga comigo, o Espírito capacitava. Aleluias. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu Espírito, diante da Tua palavra poderosa, para te pedir que traga sobre nós a revelação, para te pedir que derrame sobre nós do Teu Espírito Santo, como fizeste nessa passagem, para te pedir que ministre sobre cada espírito, sobre cada mente e coração aqui, a porção que tens reservada para nós nessa noite. Encontre em nós corações contritos, aquebrantados, leva cativo, obedientes à vontade de Jesus, cada um dos nossos pensamentos, tira toda a dispersão, toda a distração e alinha nessa hora o nosso espírito ao Teu, em nome de Jesus, que nós oramos e a igreja diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Essa passagem é extremamente conhecida e a gente vem sendo ministrado sobre o Espírito Santo, né? Nós recebemos aqui ministrações muito fortes, recentemente ministradas pelo pastor Valério, pela pastora Sônia. Nós vimos Atos 1, Atos 2, João. E não diferente hoje, aprove o Espírito continuar nos ensinando e nos ministrando a esse respeito. Amém? Quem se alegra com isso? Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz. É muito precioso entender quem é o Espírito Santo, o papel dele nas nossas vidas, nos relacionar com ele. E aí eu começo justamente fazendo essa provocação, porque muitas vezes nós clamamos o Espírito Santo, caminhamos com ele, mas será que nós realmente temos uma compreensão clara de quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para mim, para você? Como que você define, como que você responde de forma direta a essa pergunta? Quem é o Espírito Santo? Podem participar, gente. Eu não prego sozinha, além do Espírito Santo, a igreja também prega comigo. Glória a Deus por isso, amém? Então, quem é o Espírito Santo? Eu vou ouvir diferentes respostas aqui. Quem quiser pode começar de 10 em 10 para não tumultuar. Quem é o Espírito Santo? O Consolador. Que mais?
o Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Todos esses adjetivos definem o Espírito Santo. De fato, ele é o nosso Consolador, de fato, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o nosso ajudador, é o Espírito de Jesus. Quando ele ascendeu, ele nos deu o Espírito Santo. Amém? E nós precisamos entender o quão fundamental é o papel dele nas nossas vidas. Na vida daquele que já crê, naquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem um papel fundamental. Nós não conseguimos acessar o Pentecostes, nós não conseguimos ser levados a viver o movimento do Espírito Santo, o movimento que ele traz para as nossas vidas. Ser a brasa viva que nós precisamos ser, se nós não entendermos esse papel e não dermos a ele a liberdade, para que ele se mova em nós, para que ele flua de nós. Amém? Então, nesse sentido, a gente vai aprender hoje 3 pontos para que a gente viva do poder. O tema da nossa ministração é o poder do Espírito Santo. Diga isso para uma pessoa. Agora diga a ela que ela vai aprender a viver nesse poder hoje. Amém? Aleluias. Em nome de Jesus, agora que você profetizou isso na vida de uma pessoa, em João 14, verso 26. Mas, se você não quiser abrir, não precisa, tá? É só esse versículo mesmo. Mas o Espírito, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Nesse capítulo nós temos Jesus preparando, instruindo os discípulos de como eles vão fazer, de como eles vão caminhar, de como eles vão trilhar quando ele não estiver mais ali entre eles. E aí esse é o momento em que ele traz à tona uma informação sobre a figura de quem estará em seu lugar o representando. De como que eles vão fazer, a quem eles irão se reportar, com quem eles poderão contar. E perceba, ele diz, olha, a parte B do versículo diz assim: ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Naquele momento eles ainda não tinham a Bíblia como nós temos hoje, podemos ler e podemos acessar inúmeros planos de leituras, estudos, comentários, mas eles tinham caminhado com Jesus e tudo que eles sabiam do Evangelho era o que Jesus havia anunciado. E aí ele diz, olha, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E ninguém precisava ficar desesperado, porque ninguém tinha anotado, ninguém tinha conseguido gravar um áudio no celular, ninguém tinha um podcast com essas informações para serem acessadas, mas ele disse assim, olha, fique tranquilo, ele vai fazer você lembrar de tudo o que eu te disse. Sabe, esse Espírito, ele é o mesmo. Mas se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, se você não rumina a palavra, se você não medita na palavra, e nenhuma dessas é igual a outra, e é necessário fazer todas para que ela entre e seja gravada no nosso coração como a palavra diz que deve ser, o Espírito Santo não poderá fazer o papel dele. É preciso que a gente faça o nosso. A parte que nos cabe, compete a nós, será cobrada de nós. A parte que cabe ao meu amigo Espírito Santo, ele vai fazer. E não é do seu jeito, nem do seu tempo, nem da sua forma. É quando você de repente precisar ajudar alguém, é no momento que você estiver aflito, que você vai se lembrar de declarar, eu não estou só. Eu li na palavra de Deus que Ele está comigo, que Ele não me desampara, que Ele não me abandonará. Parece, todo mundo me abandonou. Quem eu achei que nunca me abandonaria, quem eu achei que poderia contar, me abandonou. Mas o Espírito Santo não me abandona, o Senhor não me abandona, Jesus não me deixa sós. Ele diz que se eu passar pelas águas Ele estará comigo, se eu passar pelo fogo eu não me queimarei, porque Ele também estará comigo como o quarto homem da fornalha. Mas eu preciso ter lido, eu preciso ter crido, eu preciso ter meditado e eu preciso ter guardado no meu coração para que o Espírito Santo de Deus faça o que Jesus disse que Ele fará, o seu papel, te lembrar de tudo o que Deus te falou na tua palavra, de tudo que Ele te revelou na tua palavra, de tudo que Ele liberou sobre mim e você. O Espírito Santo
é o nosso amigo. E Jesus aqui deixa para nós um presente poderoso. O primeiro tópico dessa ministração eu intitulei de O Espírito Santo, um presente de Deus. Porque diz que presente precioso o Senhor entregou aos seus. A nós, quando Ele ascendeu. Quando Ele saiu do meio do povo, enquanto homem, enquanto Deus físico, visível e palpável. Ele diz assim, olha, vocês não vão me ver mais. Vocês não me ouvirão mais. Mas o meu Pai vai enviar alguém que vai te ensinar tudo o que você precisa. E não se preocupe, porque Ele vai te fazer lembrar todas as coisas das quais eu já lhe disse. A palavra do Senhor, ela vai vir à sua memória, à medida que você buscar o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer. Tudo que eu e você não sabemos fazer, o presente de Deus para nós, ao recolher Jesus, foi o Espírito Santo. E Ele nos ensina a fazer qualquer coisa que nós desejarmos fazer. De acordo com a vontade de Deus, é claro. Aleluias. Aleluias, eu amo reler. O meu Pai enviará em meu nome o Espírito Santo. Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Vamos voltar um pouquinho em Atos 1, o verso de número 8. Atos 1:8, Jesus continua prometendo o Espírito Santo para nós. E Ele é fiel em cumprir o que Ele promete. Quando Ele diz que tudo que nós precisarmos, Ele vai nos ensinar, Ele está dizendo, ei, não sabe ser mãe não? Não sabe educar teus filhos, não sabe corrigir, não sabe disciplinar, não sabe dar amor, não sabe dar afeto, não sabe dar correção, não sabe não? Peça ao Espírito Santo, Ele vai te ensinar a ser mãe. Eu estou casada, mas é tanto conflito, é tão difícil, é isso, é aquilo, eu acho que eu não quero mais. Não sei ser esposa, não é fácil. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te ensinar. Não sei ser uma profissional, não sei fazer isso, porque Deus me colocou nesse lugar. Deus vai te ensinar por meio do Espírito Santo, peça a Ele. Ele disse que o Espírito Santo seria enviado para te ensinar a fazer todas as coisas. Não sei cortar papel para decorar a igreja, não conte comigo para isso não, porque isso eu não sei fazer. Chame o Espírito Santo que Ele vai cortar pelas suas mãos. Ele vai te ensinar a cortar. Ele vai ser o artesão em você. Não sei cantar. Hoje eu não tenho ninguém aqui para o louvor, gente, quem sabe cantar aí? Eu não sei cantar, mas eu sei adorar a Jesus. Espírito Santo, cante pela minha boca, use a minha voz. O que você não sabe fazer, que tem se colocado diante de você para que seja realizado e você tem recuado porque acha que não sabe. Ou de quais atividades, quais funções Deus te escolheu, te confiou, e você não tem buscado no Espírito Santo a capacitação para viver. O posto de pai, de esposo, de sacerdote do seu lar, de pastor da sua casa, da sua família. O posto de homem, o posto de profissional correto, irrepreensível, justo. O posto de discípulo fiel, obediente à palavra. Qual posto, qual atividade, qual função o Senhor te designou, te oportunizou viver e você está menosprezando por não chamar o Espírito Santo para te ensinar a viver tal função, para te ensinar a fazer tais tarefas. Nós não nascemos, diga para o seu irmão, você não nasceu sabendo nada. Fala aí para ele, você não nasceu sabendo nada. Você não nasceu sabendo nada, nadinha, nem eu. Nós não nascemos sabendo nada. Mas nós vamos aprendendo com o passar do tempo. E nós vamos evoluindo, nós vamos mudando de nível. A gente nasce sem saber nem comer, a gente faz instintivamente. A gente tem instinto, a gente sai sugando e suga o peito da mãe, ou suga uma luva, suga um bico de borracha, suga um dedo. O que enfiarem na sua boca você suga por instinto. Você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Mas o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Glória a Deus por isso.
Ele te ensina a ser um pastor excelente no seu lar. Ele te ensina a ser um pai exemplar. Ele te ensina a ser uma mãe amorosa, sábia. Ele te ensina a ser uma mulher que edifica a tua casa. Ele te ensina a ser um discípulo fiel, irrepreensível. Ele te ensina a ser servo, a ser obreiro. Ele te ensina a fazer as tarefas do lar. Ele te ensina a cozinhar, porque eu também não sabia, mas toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu digo: Espírito Santo, me ajuda, que eu não sei fazer uma feijoada para esse tanto de gente. E o povo vai, a feijoada sai gostosa. Aí eu descubro que é porque não fui eu que fiz. É porque o Espírito Santo me ensinou para aquele momento, para aquelas pessoas, porque foi consagrado para ele, porque ele foi chamado para aquela tarefa. Fala para o seu irmão: não tem como dar ruim. Com o Espírito Santo não tem como dar ruim. Pode dizer isso para alguém. Não tem como. Se tu vai fazer uma coisa, está inseguro, não sabe, está com medo de não dar certo, chama o Espírito Santo para o negócio, que eu duvido ele não sair bom, ele não sair excelente. Porque onde Deus está, há excelência. Porque a presença de Deus é sinônimo de excelência. Aleluias. O Espírito Santo é o presente precioso de Deus para nós. E nós precisamos entender e utilizar essa fonte poderosa. Pedir ajuda a Ele sempre que nós estivermos necessitando dessa ajuda. Amém? O segundo ponto é o batismo no Espírito Santo. Porque eu o conheço, eu caminho com Ele, eu entendo quem Ele é, eu peço a ajuda dEle para tudo, mas eu ainda não vivi uma profundidade no meu relacionamento com Ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar o batismo no Espírito Santo. Vamos voltar aqui em Atos 2, onde nós lemos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, digam comigo de novo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O falar em línguas é uma manifestação do batismo no Espírito, dentre tantas que existem. Mas, sobretudo hoje, para que nós aprendamos o que é sermos batizados no Espírito, é entender primeiro, e com essa clareza, a importância, a figura do Consolador, do presente que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, como acessar, como caminhar com Ele, chamando Ele para te ensinar para aquilo que você ainda não consegue fazer sem Ele, aquilo que você ainda não sabe fazer, está inseguro, com dificuldades. Ouvi-lo, pedi-lo para te lembrar daquilo que você já sabe, daquela palavra que você já leu, que você já meditou, que você já orou, que você já até tenha ministrado talvez na célula. Mas o batismo no Espírito Santo propriamente é o ato dele descer como em Pentecostes, como essa leitura que nós fizemos em Atos 2. É o ato de você estar aquebrantado, ao ponto de você já ter se perdoado por falhas, conseguido perdoar as pessoas que o tenham ofendido. É o ato de você estar rendido e prostrado diante do Senhor, ao ponto de você se derramar. E aí Ele vem como em Pentecostes. E aí Ele começa a se mover em você. É quando o Espírito de Deus desce sobre nós. E quando Ele desce sobre nós, Ele flui de nós. Flui de diferentes maneiras. Flui nos curando interiormente. Flui nos purificando. Flui nos renovando quando já somos batizados e recebemos esse descer. Recebemos essa presença poderosa. A Bíblia relata que todos os que estavam naquele ambiente ficaram cheios do Espírito Santo. Todos os que estavam naquele ambiente ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus encheu todo o interior daquelas pessoas, os seus espíritos não suportaram mais se conter ou não controlaram mais as suas manifestações, as suas falas, e todo mundo começou a falar em línguas estranhas. Línguas partidas como que de fogos estão, eu profetizo sobre as nossas cabeças, e estavam sobre as cabeças daquelas pessoas, e todas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Todas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não vou sair daqui hoje sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém vai? Todos
Nós estamos aqui sobre a mesma palavra, sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo Espírito. Agora, Ele precisa achar em nós a mesma fé. Ele precisa achar em nós o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de rendição para que Ele desça. E para que nós sejamos cheios dEle no nosso interior. E quando nós formos batizados, e quando nós formos renovados, e quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós manifestaremos, nós transbordaremos, como a palavra diz que aquelas pessoas transbordaram. Nós viveremos o extraordinário de Deus. Nós acessaremos níveis de intimidade, de compreensão, de discernimento, dos quais nós não havíamos experimentados antes. E que só na profundidade do Espírito Santo de Deus é que nós somos levados a tais níveis, a tais compreensões. Porque elas não são naturais. Elas não são discernidas intelectualmente, elas são discernidas espiritualmente. Há coisas que nós não compreendemos com o nosso cognitivo, com o nosso intelecto, mas nós compreendemos no nosso espírito, por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que vai te ensinar a discernir um espírito, a discernir uma intenção de alguém para com você, a entender que tal situação não é para você, tal ambiente não é, tais companhias não é. É o Espírito Santo que compele você e que leva você a sentir e discernir tais coisas. Não é a sua expertise. Não. É o Espírito Santo de Deus e o zelo dele por cada um de nós. Mas a gente ainda tem o arbítrio de poder ignorar esses sinais. E muitas vezes nós ignoramos mesmo, não é verdade? Deus tenha misericórdia de nós. Em Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim: eu os batizo com a água para arrependimento. João está dizendo isso aqui. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, aleluias. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo. João está anunciando que depois dele batizando o povo, anunciando as boas novas de Jesus, outorgado por Deus, nos daria esse acesso, além do batismo nas águas, além de nos arrependermos dos nossos pecados e permitir que as águas levem o nosso pecado, a nossa transgressão, e sejamos totalmente lavados, remidos, perdoados, regenerados, e venhamos nascer de novo em Cristo. Esse que nos vai permitir nascer de novo tem o poder de nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só por meio dele, por meio da fé e da entrega das nossas vidas a ele, amém? E aí mais adiante em Mateus, no capítulo 7 e 8 diz assim: peçam e será dado, aleluias. Busquem e encontrarão, batam e será aberta. E o verso 8: pois todo o que pede, recebe, ao que bate, a porta é aberta, e aquele que busca, encontra. Aleluias. Deixa eu procurar aqui. Não, acho que está ali. Deixa eu procurar. Quando você está obstinado na sua casa em encontrar uma coisa, eu lá em casa já apelei, tudo eu já chamo logo o Espírito Santo, porque eu guardo as coisas, não sei onde é que eu guardei, eu já começo: Espírito Santo, me mostra onde é que eu coloquei tal coisa, em nome de Jesus. Mas você que de repente consegue se lembrar muito bem onde colocou as suas coisas, não tem 3 filhos, não tem uma rotina como a minha tão intensa, há coisas específicas que você precisa encontrar em tal momento e você não se lembra naquele momento, ou você não encontrou exatamente onde você deixou. E aí você começa, você tira tudo do guarda-roupa, você olha pasta por pasta, você folheia livro por livro, você precisa achar aquele documento, você tem que encontrar, e você está obstinado, você tem que achar. Sim ou não? Alguém aí já precisou, em algum momento, de alguma coisa que precisou botar a casa abaixo para encontrar? Porque eu volta e meia passo essa emoção. E eu revirava e dizia: só vou parar, meu Deus, eu já olhei tudo. Não tem mais onde eu olhe. E no final das contas, o que acontece? A gente acha. A gente encontra. E normalmente onde? Num lugar por onde a gente já passou, sim ou não? Normalmente está lá. Ou então, num lugar bem mais simples do que os guardados onde nós estávamos procurando. Não é verdade? Acho que a maioria aqui já deve ter passado uma experiência assim. Mas o que aqui no livro de Mateus, capítulo 7, está dizendo para nós é a respeito
da presença do Espírito Santo de Deus. Quando Ele diz que nós temos que buscar, quando Ele diz que nós temos que bater, quando Ele diz que nós temos que pedir, é porque tem que ser assim. É porque é tão intenso quando você acessa, quando você alcança, quando você encontra, que é preciso haver um investimento que valha o retorno que nós teremos. Aleluias. E ainda assim, é muito aquém daquilo que nós recebemos. Nós somos grandiosamente recompensados com muito mais do que a força que nós aplicamos para buscar. Mas sabe, o mínimo de busca, o mínimo de busca, o mínimo de petição, o mínimo de batidas às madrugadas, o mínimo de oração, já faz com que o Senhor escancare as comportas do céu sobre mim e sobre você. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Sabe, e o batismo no Espírito Santo a gente tem que buscar com essa intensidade de Mateus. Você tem que pedir: me batiza, Espírito Santo, me batiza com Teu Espírito, Senhor. Me renova com Teu Espírito, Senhor. E você precisa buscar, e você precisa jejuar, e você precisa orar, e você precisa ler a palavra. Ai, tanta coisa, só isso. Porque quando você vive tal experiência, você entende que isso é ínfimo diante da presença de Deus dentro de você. Aleluias, glória a Deus. É ínfimo jejuar, ler a palavra, orar, fazer o que Mateus 7, 7 e 8 está dizendo: pedir, buscar, bater. Mas não é pedir hoje: já pedi, não me batizou. É porque não é agora. Fedorentinho se humilha só mais um pouquinho, pede só com mais jeitinho. Amém? A gente fica assim, a gente fica podrinho, fácil. Fica. Se a gente não reconhece, como João fez: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu estou aqui batizando vocês na água como pastor, como pastora, como discipulador, mas olha, vem aí alguém que pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Crê nele, busca ele, pede para ele, bate na porta, até que ele te conceda, até que ele abra, até que ele derrame sobre você, até que ele te encontre lá no lugar de petição, aquebrantado, pedindo com sinceridade no coração, adorando ele em verdade e em espírito, que você vai encontrar. Aleluias. Tem um louvor que diz que o Espírito Santo, ele está em você. Ele se move em você. Às vezes a gente quer achar o Espírito Santo na pastora, a gente quer achar: vamos lá na célula que acho que hoje vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter movimento. Lá tem, lá é o lugar que tem que achar. Sabe, mas você não encontra de fora para dentro. Fala para o seu irmão aí: o Espírito Santo você não acha de fora para dentro. Pode rodar, pode ir para as cruzadas, pode ir para os momentos, para os lugares onde o avivamento está explodindo. Você não encontra de fora para dentro, não acontece de fora para dentro. O movimento é inverso, é de dentro para fora. Fala para o seu irmão: é de dentro para fora. Agora fala para outra pessoa: é de dentro para fora. É assim. É assim que o Espírito Santo nos encontra. É dentro de nós que ele se move. E aí, quando nós já estamos cheios, diga comigo, cheios do Espírito Santo, aí nós começamos a transbordar. E aí é o que nós conseguimos enxergar por fora, ouvir por fora, ver por fora, transmitir por fora, mas só acontece depois que encheu por dentro. Aleluias. Você precisa, quando pedir o Espírito Santo, o batismo dele, se lembrar que ele está dentro de você. Que ele está se movendo dentro de você à proporção que você busca, à proporção que você ora, à proporção que você pede. Mas é aí, não precisa procurar em outros lugares. É em você, aleluias. O terceiro ponto, não menos importante, é o poder dele de transformar. Olha que tremendo. O poder do Espírito Santo de nos transformar. Lá em Romanos fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, a partir da compreensão da palavra, do discernimento e da aplicação dela às nossas vidas, porque não vai fazer sentido nenhum ler e não viver. Amém? Então é a partir do momento em que eu leio,
reconheço que o que eu li se aplica à minha vida, eu preciso aplicar, preciso corrigir tais coisas que eu estiver sendo advertidas na palavra, preciso adequar algumas condutas. A partir do momento em que eu leio, o Espírito Santo me convence de coisas das quais eu não percebia, eu não enxergava, eu achava que eram comuns, que eram normais, que eram naturais. E o Espírito Santo vai trazendo um convencimento. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, não é o que eu disser, não é o que nenhuma pessoa lhe disser que vai te convencer a entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que este ato, ele precede ao convencimento do Espírito Santo de Deus. Então é só Ele que faz isso. Eu oro com força para Jesus fazer isso, por meio do Espírito Santo, convencer as pessoas. Mas eu não tenho poder de convencimento algum. Nenhum de nós tem. Se em algum dia você já pegou para si esse mérito, devolva imediatamente, peça perdão, porque essa glória é do Senhor. Esse papel é do Espírito Santo. Sabe, Ele tem o poder para gerar em nós transformação, porque quando Ele nos convence do nosso pecado, nós começamos a enxergar onde nós estávamos errando. E aí quando você tem uma visão clara, meu Deus, eu estava fazendo isso achando que eu estava certa. Aí o Espírito Santo trouxe sobre você o convencimento e você enxergou com os olhos espirituais que tal coisa não estava correta para você. Para uma jovem cristã, para uma linda mulher casada, serva do Senhor, para um jovem esposo, sacerdote de lar, e você começa a se tocar, e o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele te coloca no lugar tão lindamente, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo pelas nossas vidas, porque ele veio para nos consolar, para nos ajudar. Então quando a gente leva a porrada para se converter, para enxergar o que precisa enxergar, a gente já recebe o consolo junto. O negócio já é completo. Alguém se alegra? Glória a Deus! Você já recebe o pacote completo do Espírito Santo de Deus, amados. Em Atos 2, nos versos 14 a 40, a gente tem um exemplo muito claro do poder da transformação que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Ali nós temos a passagem da pregação de Pedro. Todo mundo conhece a pregação em que Pedro, depois de Pentecostes, e o povo começa a achar, esse povo está tudo bêbado, está tudo embriagado, todo mundo falando língua estranha, que negócio errado é esse? Todo mundo? Estão tudo cheio da caixas. Então todo mundo para lá de Bagdá, não está normal esse negócio. E Pedro, não é isso não. Arrependei-vos, não é isso. É porque Jesus foi, é porque Deus prometeu a Davi que um descendente dele sentaria no trono. É porque Deus está cumprindo a tua promessa. Não tem ninguém bêbado aqui não. E ele começa a clamar e proclamar a palavra de Deus que foi dita desde Davi, desde o que Jesus vinha falando aos discípulos em João, continua em Atos. E quando ele termina aquela pregação poderosa, não pelo teu poder, mas por ter vivido aquela Pentecostes, por ter vivido aquela experiência, e por estar em ação do Espírito Santo de Deus, sendo transformado por Ele, transbordando para transformar outras vidas, lá no verso 40 a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e se converteram a Jesus. Alguém pode glorificar esse Deus? Glória a Deus! O poder do Espírito Santo para transformar vai fazer isso com a minha e com a sua vida. Você pode ser como Pedro, levado a um lugar onde você vai ter um microfone, uma plateia, e você vai falar, e 3.000, 10.000, 50.000, milhões de pessoas se converterão a Jesus. Amém? Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Mas você pode, como Pedro também, receber o Espírito Santo e através do poder dele ser transformado e pregar e converter uma pessoa na sua vizinhança com o seu testemunho. Uma pessoa na sua faculdade com o seu testemunho. 2 pessoas no seu trabalho com o seu testemunho. Uma família na sua célula com o seu testemunho. O que importa é que você dê lugar e creia no poder transformador do Espírito Santo de Deus e não o retenhas quando ele vier sobre você. Porque se você está cheio dele e não transbordar, alguma coisa está errada. Alguma semente de egoísmo precisa ser arrancada. Você não pode querer só para si. Você não pode reter aquilo que não te pertence. Você precisa fazer com que outras vidas sejam alcançadas por intermédio do transbordar do Espírito de Deus em você. Aleluias, glórias a Jesus. Peça ao Espírito Santo hoje para que Ele transforme cada um de nós.
O principal papel dele, quando Jesus promete lá em João, e ele diz, olha, eu vou te dar esse presente, meu pai vai me levar, ele vai ficar, ele vai ensinar você tudo, ele vai te lembrar de tudo que eu disse. Tudo, 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 tudo. É que ele vem para nos capacitar. Ele nos capacita para ser mãe, ele nos capacita para servir, ele nos capacita para pregar, ele nos capacita para sofrer, ele nos capacita para tudo que você precisa, porque vai ter tempo para cada coisa estabelecido na palavra em Eclesiastes. E você vai precisar da capacitação do Espírito Santo de Deus para cada tempo, para cada estação, para cada situação. Aleluias. Você só precisava hoje entender o poder do Espírito Santo. Entender quem é a figura dele na sua vida, que é um presente precioso que Deus nos deu, ao levar, ao ascender Jesus aos céus. Entender que você precisa pedir e buscar e bater até encontrar esse batismo e vivê-lo. E buscar constantemente, depois de acessá-lo, uma renovação. E por fim entender que o poder dele não para em você. Ele te transforma e ele tem que transbordar em você para transformar mais vidas. Sejam 3.000, sejam 50.000, seja uma, seja duas. Não importa a proporção, porque a cada um Deus vai usar de uma maneira e para um propósito diferente. O que importa é que ele se cumpra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus para que nós possamos orar.